Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, pelo menos na medida do possível, né? Não tem sido fácil para ninguém, mas nós estamos aí para ir reconstruindo, para ir aprendendo a cada dia a viver esse momento inusitado e único para todos nós. Hoje a gente traz aqui uma aula que eu gosto muito, é uma aula também de ecologia, é claro, mas que fala sobre os componentes essenciais da vida, sobre a receita da vida. Como assim? A gente tem falado aqui que os vegetais, as plantas, são autônomos no ponto de vista nutricional. Produzem seu próprio alimento, são autótrofos. Ora, isso quer dizer que a planta produz suas próprias proteínas, suas próprias gorduras, vitaminas e aí vai. Mas pense, se a planta consegue produzir suas próprias moléculas, significa dizer que ela vai precisar assimilar do ambiente os componentes fundamentais, os tijolinhos dessas moléculas, que são os átomos. Ora, e os principais átomos da vida que compõem essa receita da vida é o famoso CHOMPS. Eu falei CHOMPS, não confunda, hein? Por que CHOMPS? Vamos lá. São os símbolos dos elementos. C, que vem de carbono, muito bem. O H, que representa o hidrogênio. O O, obviamente, o oxigênio. O N, tá na cara, nitrogênio. O P, opa, não diga potássio, é o fósforo. E o S, não é o sódio não, hein, cuidado. É o enxofre, não se engane. Portanto, esses são os principais átomos da vida, que estão presentes na maior parte das moléculas. Agora, deles, os três primeiros, carbono, hidrogênio e oxigênio, que por sinal a planta obtém a partir da fotossíntese, esses três estão em todas as biomoléculas. Proteínas, gorduras, ácidos nucleicos, vitaminas e aí vai. Já nitrogênio, fósforo e enxofre, que a planta obtém do solo, absorvendo do solo, estão em algumas moléculas, mas não em todas. Vejamos. Começando aqui por aminoácidos. Os aminoácidos são componentes fundamentais das proteínas. Gente, proteína é essencial, é vital. Elas têm uma gama enorme de funções. Defesa, transporte de gases, contração muscular. Músculo tem proteína, é o que faz a contração, certo? Estrutura da membrana plasmática, certo? Anticorpos, já falei, defesa, né? Então tem uma função, uma gama enorme aí, enzimas que catalisam reações químicas, que possibilitam a ocorrência de reações químicas nos seres vivos, nas células, e aí vai embora uma lista enorme de funções. Portanto, um vegetal, mais do que nunca, tem que produzir todos os seus aminoácidos. A gente não, a gente come grande parte deles, tá? Mas a planta não come nada, então ela tem que produzir seus próprios aminoácidos, suas próprias moléculas de aminoácido. E o que é que precisa? Vamos lá, observe aqui o que precisa para produzir um aminoácido. Como de praxe, em todas, carbono, hidrogênio e oxigênio. E além disso, o nitrogênio. Então, o nitrogênio que a planta obtém do solo, a partir das raízes, é necessário para produzir aminoácidos, para produzir proteína. Olha curioso? Lá na química, você não viu isso ainda, mas você vai ver. Lá na química você vai ver que existem grupos funcionais, ou seja, pedacinhos de moléculas que têm uma identificação, que tem uma identidade. Esse grupo NH2, N com dois hidrogênios aqui, tá? Ele é chamado de amina. E esse outro, carbono ligado com OH, é chamado de ácido carboxílico. Então nessa molécula eu tenho um grupo amina, NH2, e um grupo C, ligação dupla oxigênio, C dupla O, OH, que é chamado de ácido carboxílico. Daí, aminoácido. Por isso o nome aminoácido. Daí vem a palavra aminoácido. Não tem que decorar, é para entender. Ok? Os aminoácidos se ligam e a partir daí formam as proteínas. Perceba que para que a planta produza aminoácidos e, por conseguinte, proteínas, ela vai absorver do solo o nitrogênio. Tá? Além disso, carbono, oxigênio e hidrogênio ela consegue a partir da fotossíntese. Ok? Muito bem. Ácido nucleico, gente. Ácido nucleico é o que forma o DNA, o RNA.
Observe que nos ácidos nucleicos nós vamos ter o quê? O fosfato, o fósforo aqui presente. Fósforo que a planta vai absorver também do solo. E aqui também, não podemos deixar de esquecer, o nitrogênio, formando aqui a base nitrogenada, que também é componente dos ácidos nucleicos. Então, para produzir DNA, sim, a planta produz seu próprio DNA. E o tijolinho do DNA, imagina que o DNA é uma parede formada por vários tijolinhos, e esses tijolinhos são os ácidos nucleicos, bem como as proteínas são como se fosse uma parede. E os tijolinhos das proteínas são os aminoácidos. Para produzir ácido nucleico, o vegetal vai ter que ter o quê? Nitrogênio, fósforo, que vem do solo, e além disso, oxigênio, carbono e hidrogênio, que vem a partir da fotossíntese. ATP, a molécula que armazena energia na célula, é uma espécie de bateria para a célula. O ATP também tem fósforo, observe aí, daí o nome adenosina trifosfato. 3 fosfatos, observe aqui, ó, 3 fosfatos. Ó, quer dizer que a planta, para produzir essa bateria, que vai armazenar energia na célula, ela vai ter que absorver fósforo do solo, ok? E ainda no ATP nós temos aqui, nitrogênio também. Nitrogênio também é necessário para produzir o ATP. Do lado, as gorduras. Aqui uma gordura que nós temos no abdômen. Nós não, né? Que é isso? Nós temos fofura, né? Não é bem isso. É amortecedor, é o que? Sei lá, né? Ursinha de pelúcia, enfim. Mas essa gordura do abdômen, do pneuzinho, né? Ela é exatamente essa molécula aí, ó. Triglicerídeo, triacilglicerol, triglicerídeo, onde basicamente nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. As gorduras são basicamente isso aí. Portanto, gente, observe que o vegetal vai precisar absorver do solo nitrogênio, fósforo, enxofre, e também vai precisar assimilar, a partir da fotossíntese, carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio vem da fotossíntese. Vamos dar uma olhadinha na fotossíntese? Olha lá, ó. Todo mundo sabe que a fotossíntese é a produção de matéria orgânica, de alimento, usando a energia luminosa. Não necessariamente do sol, pode ser luz artificial. Mas é claro que naturalmente a energia luminosa é o sol, a fonte é o sol. Entretanto, na prática é possível que a energia luminosa também funcione. Afinal de contas, é luz. O que precisa é luz. Obviamente também que a qualidade da luz do sol é bem melhor, no geral. Gente, para que a fotossíntese aconteça, a planta vai assimilar o quê? Ela vai precisar de gás carbônico e de água. Né? Para quê? Para produzir glicose. Por quê? Para produzir glicose, que é a principal molécula energética, o principal combustível da célula, a planta vai precisar de quê? Vamos lá, vamos nós aqui, ó, de carbono. De onde vem esse carbono? O carbono da glicose vem de onde? Do gás carbônico, é claro. O oxigênio da glicose vem de onde? Do gás carbônico. Aliás, não só o carbono da glicose, não só o oxigênio da glicose. Todo o carbono presente nas diversas moléculas, tá? Nas diversas moléculas que nós apresentamos hoje aqui, aminoácidos, gorduras, o ATP, né? Todo o carbono presente nessas moléculas tiveram como origem inicial a fotossíntese. Portanto, o gás carbônico. O gás carbônico é a fonte do carbono para as matérias orgânicas, para as moléculas orgânicas presentes não só no vegetal, mas também em nós. O oxigênio segue a mesma lógica. E o hidrogênio? De onde vem o hidrogênio? O hidrogênio, olha lá, ó, que também tem que estar na glicose, mas não só na glicose. As moléculas que eu te mostrei hoje aqui, todas têm hidrogênio. De onde vem? De onde vem? De onde vem? Lembra? Vem de onde? Vem da água, gente. Isso porque durante a fotossíntese tem um processo bem interessante. A fotólise da água, a quebra da molécula da água. E o que é isso? A luz faz com que a molécula de água seja quebrada, tá? E isso libera hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. O oxigênio se combina com outro oxigênio e forma o gás oxigênio, que é liberado na fotossíntese, que é uma espécie de que sobrou, o resíduo, tá? E o hidrogênio fica na planta para que ela produza suas próprias moléculas orgânicas, para que ela possa produzir seu próprio alimento. Então olha que curioso, né? A fotossíntese permite que o vegetal assimile carbono,
do gás carbônico, oxigênio do gás carbônico e hidrogênio da água, para que esses três átomos possam compor as diversas moléculas orgânicas presentes no vegetal. É claro que aí tem uma série de reações químicas que vão ocorrer que não nos cabe aqui falar, tá? Não é o nosso objetivo. E a respiração? É interessante que a respiração, resumidamente falando, ela é o contrário da fotossíntese, tá? É bom saber que a função da respiração é produzir energia. Enquanto a fotossíntese produz alimento, matéria orgânica, a respiração produz energia. E aí, quem respira? Todo ser vivo respira. Todos os seres vivos respiram, com ou sem oxigênio, porque todos precisam produzir energia, ok? O que pode ocorrer é que essa produção pode ocorrer com oxigênio ou sem oxigênio, mas tem que ocorrer. A fotossíntese não, já é um processo bem mais restrito. A própria planta, ela vai fazer isso em algumas partes do corpo dela. Numa árvore, por exemplo, você vai ter fotossíntese basicamente nas folhas. Numa planta de menor porte, é possível ter também no caule e nas folhas. Na raiz, não vamos observar, até porque a raiz não recebe luz. Olhando aqui para o resumo da respiração, em resumo, o que a fotossíntese produz, a respiração consome. E o que a respiração consome, a fotossíntese produz. Oi? Interessante. Resumidamente, em detalhes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A começar de onde ocorre. A fotossíntese ocorre onde? No cloroplasto, no interior dos cloroplastos, lá na célula vegetal, na célula da folha, alguns tipos de caule. Já a respiração ocorre nas mitocôndrias. Aqui, ó, é a mitocôndria local que utiliza o oxigênio para produzir energia. Gente, planta respira dia e noite, assim como você respira dia e noite. Tá? Agora, fotossíntese, à noite não vai ter, a não ser que tenha uma boa iluminação artificial que possa promover isso, certo? Então, muita aluno confunde. Planta respira não só de noite, respira também durante o dia, assim como a gente também respira dia e noite. Plantas também respiram, muito aluno confunde. Respiração é uma coisa, fotossíntese é outra. Observe aí, ó, o objetivo da respiração, gente, é produzir energia, tá? A respiração, além de liberar gás carbônico e água, uma coisa que muita gente não sabe, hein? Respiração produz moléculas de água. Que é uma pergunta que alguém podia ter feito. Se a fotossíntese quebra a água há milhares de anos, ou melhor, há bilhões de anos, essa água vai acabar, né? Tem alguém todo dia, o dia inteiro, quebrando a água, por que essa água não acaba? Porque a respiração que as tuas células fazem, elas também produzem moléculas de água. Então, quando as nossas células respiram, há sim produção de molécula de água. Tá? Essa água, no nosso caso, sai na urina, no suor, transpiração, fezes, etc. E também ela é utilizada no próprio metabolismo da célula. Ok? Perceba aqui no resumo que uma é oposta, uma é antagônica, apenas no resumo, em detalhes não são antagônicas, ok? Perceba também que fotossíntese produz comida, matéria orgânica, alimento. Vegetais fazem, algas fazem. No caso das plantas, algumas partes do corpo, não é toda a planta que faz isso. E faz enquanto houver luz. Já a respiração, todos fazem dia e noite, porque a gente tem que produzir energia dia e noite. Nós gastamos energia dia e noite para sobreviver. Não cessa a produção de energia. Ok? Muito bem. E para a gente encerrar, a gente vai falar do ciclo do carbono, né? O ciclo biogeoquímico do carbono. Esticou um pouquinho porque a gente vai explicar muita coisa antes, né? Mas vamos lá, por que falar no carbono? O carbono é super importante, né, gente? O carbono, ele forma todas as nossas moléculas orgânicas. Todas as nossas moléculas, proteína, carboidrato, gordura, vitamina, todas têm carbono, tá? Isso também valeria para o oxigênio que também está acompanhando aí. Então, de onde vem o carbono, gente? O carbono está no meu corpo, ele vem da minha comida. E a minha comida ou foi uma planta, ou foi um animal que comeu uma planta. Ou um animal que comeu um animal que, por sua vez, comeu uma planta. É de lá que vem o carbono. E o carbono da planta, já falei, vem do gás carbônico. Portanto, gente, toda a matéria orgânica, gordura, proteína, aminoácido, DNA, todo o carbono que está no vegetal veio do gás carbônico, através da fotossíntese, assimilado pela fotossíntese. Aí, uma parte desse carbono que a planta assimilou, ela devolve. Ela retira da atmosfera na forma de gás carbônico e vai devolver
pela respiração uma parte desse gás carbônico. Outra parte fica no corpo dela. Aí um animal come essa planta. Quando o animal come essa planta, certo? O animal também vai respirar e vai devolver esse gás carbônico, vai devolver esse carbono, esse oxigênio também, né, para a atmosfera, certo? E o que não for comido, o que ficar na planta? Ora, um dia essa planta há de morrer. Um dia ela vai morrer. E com a morte, o processo de decomposição vai também devolver o carbono para a atmosfera na forma de gás carbônico. Ou então, de repente, essa planta está numa floresta e houve uma queimada que acabou promovendo a combustão dessa planta. Ou ainda, galhos foram cortados, fazer uma fogueira para cozinhar, fazer o fogo a lenha, algo do tipo. A combustão também vai devolver esse gás carbônico. Ou ainda, digamos que essa planta ela vai ser utilizada, né, através de um processo de fermentação para produzir o combustível, para produzir o etanol. E aí o carro que vai ter lá o combustível, o etanol, aquele álcool presente no vegetal, quer dizer, presente no combustível, né, no carro, o carbono que está nele tem como origem o carbono que foi assimilado pela fotossíntese. E quando o carro queima esse álcool, ele devolve para a atmosfera esse carbono. Você está conseguindo perceber que, de alguma forma, o carbono que está em mim, o carbono que está no vegetal, o carbono que está no combustível, o carbono que está no petróleo, isso. Há muitos anos, há milhões de anos, nós tivemos que houve um processo em que organismos foram enterrados, né? Sedimentos de rocha enterraram organismos, tá, em condições específicas de pressão e tal, e isso vai gerar o petróleo com os seus componentes, né? Ó, olha aqui, ó, carvão vegetal, tal, e isso vai passar por um processo químico, né? Um processo de destilação fracionada que vai gerar os vários componentes a partir do petróleo, né? O óleo diesel, tá? O material para fazer o asfalto, né? A gasolina, o gás natural e tal. E tudo isso muitos deles vão ser queimados como combustível e também vão gerar gás carbônico. Gente, está percebendo que de uma forma ou de outra, o carbono que está naquela matéria orgânica, naquele petróleo, naquele cadáver, certo? Ele vai voltar para a atmosfera, vai voltar para o ar, vai ser devolvido para o ar. Seja por um processo químico de combustão, por um processo químico de respiração que ocorre na própria planta, que ocorre no micro-organismo que também respira. Os micro-organismos que decompõem, eles também respiram, tá? E que também vão liberar, muitos deles, gás carbônico. O animal que comeu a planta, que vai respirar para gerar energia, que vai degradar aquela matéria orgânica que ele assimilou para gerar energia e devolver o gás carbônico para o ar. Ok? Então, de uma forma ou de outra, gente, esse carbono ele vai ser devolvido para a atmosfera, ele vai ser devolvido para o ambiente, pode ser um ambiente aquático também, né? Não só na atmosfera, nós também temos todo esse processo ocorrendo no ambiente aquático, tá? Que está mostrando aqui embaixo. E esse é o ciclo do carbono. Observe então que o carbono que estava no ambiente é assimilado pelo vegetal, produz matéria orgânica, ou esse vegetal morre, ou ele é queimado, ou ele é comido por um animal, ou ele respira, e por algum desses meios o gás carbônico é devolvido, e assim se estabelece o ciclo do carbono, e assim se estabelece a dinâmica da natureza, que faz com que o que está em mim hoje, no futuro esteja de volta no ar, no solo, no rio, no mar. Tu és pó e ao pó voltarás. Essa é a frase bíblica que é bem traduzida aqui no ciclo do carbono, não só do carbono, mas de todos, né? A gente quer enfatizar carbono. E numa outra aula vamos falar de nitrogênio, tá? Acompanhe a próxima aula falando do ciclo do nitrogênio, super importante, cai demais no Enem, ok? Então voltando, tu és pó e ao pó voltarás, é a frase bíblica que é muito científica porque retrata exatamente essa realidade, tá? Eu queria só chamar a atenção para a gente fechar que o etanol, gente, o álcool, o combustível, ele não é um combustível limpo, ele polui também. Mas ele é um biocombustível, porque ele é produzido a partir de um vegetal. Pega um vegetal, que no nosso caso é a cana-de-açúcar, nos Estados Unidos é o milho,
fermenta essa cana e a fermentação acaba liberando, acaba produzindo o álcool, o etanol. Esse etanol é queimado lá no tanque, lá no carro, e libera esse gás carbônico. De certa forma, ele é menos prejudicial que a queima dos derivados do petróleo. Por quê? Porque veja, o carbono do petróleo está enterrado, gente. Ele não está aqui, ele não está na atmosfera. Se eu queimo petróleo, se eu queimo gasolina, óleo diesel, eu estou liberando carbono na atmosfera que não estava lá. Um dos motivos está aumentando o nível de gás carbônico e aumentando, intensificando o efeito estufa, aquecimento global. Por quê? O carbono que eu libero do etanol, observe, é exatamente o carbono que há alguns meses atrás, estava na atmosfera sendo absorvido pela fotossíntese da cana-de-açúcar. Percebe isso? Então, se o álcool chegou no meu carro hoje, provavelmente no ano passado, esse álcool não existia. Ele era o quê? Esse carbono do álcool ele estava na cana-de-açúcar, que estava assimilando esse carbono da atmosfera para crescer através da fotossíntese. Corta a cana, passa por processos, fermenta esse carbono da cana, essa glicose da cana, e a partir daí gera etanol, gera álcool. E esse álcool é liberado para a atmosfera, é devolvido para a atmosfera. Eu estou no ciclo. Eu não estou acrescentando, eu estou só devolvendo. Claro que polui, até porque eu vou devolver esse carbono nas grandes cidades, não foi o local onde foi produzido, não foi no campo, não foi na área rural. Polui, gera chuva ácida, é poluente sim, tá? Etanol não é combustível limpo. Etanol é biocombustível, mas não é limpo. Agora, em relação à gasolina, em relação aos derivados do petróleo, ele é menos drástico. Por quê? Enfatizando e fechando com vocês. O petróleo está escondidinho, o petróleo está guardado. Eu estou jogando, ao queimar o petróleo, eu estou jogando um carbono que estava enterrado, que não estava aqui entre nós. E isso é bem pior. Ok? Tá? Que pena que não há incentivo financeiro para que a gente faça uma opção para usar o álcool, né? Uma vez que na hora de abastecer acaba que esse é o critério que a gente leva em conta, a gente não pensa nadinha em ecologia, não pensa no planeta, né? A gente não pensa no futuro, não pensa nas futuras gerações. É lamentável isso. Ok? Mas fica aí a dica, a mensagem de hoje. E não perca a próxima aula, assista a próxima aula com o ciclo do nitrogênio, super importante e cai demais no Enem. Valeu, obrigado e deixa um comentário aí, gente. Comenta alguma coisa, faz alguma pergunta, tá? Vamos estar marcando aí uma live, um novo live, olha nós, mas sem muita diversão, hein? Sem muita, na música não. Uma live para resolver questões de Enem. Aguardo vocês lá. Tchau.